O programa Voz da Assembleia de Deus, órgão de comunicação e evangelismo da Igreja Assembleia de Deus de São Nicolau. Tenham todos uma ótima audiência. A paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor a todos os amigos que estão na escuta da programação no dia de hoje, num sábado lindo, abençoado, que o Senhor tem proporcionado de nós ter chegado até aqui. Hoje o programa Voz das Assembleias de Deus está a cargo do Departamento de Jovens. E nos sentimos felizes, de poder estar aqui para trazer essa programação levar até o seu lar e que você possa participar conosco. Tem toda a liberdade de mandar a sua mensagem, mandar aí o pedido de louvor, que na medida do possível estaremos atendendo a cada um dos irmãos, porque sabemos que essa programação necessita da participação dos nossos ouvintes. Manda aí a sua saudação, que estaremos lendo aqui, mandando um abraço e no final do programa também orando por cada um dos irmãos que irão participar aí conosco. Já quero passar para o meu esposo, que vai estar lendo a palavra de abertura do programa e também fazendo a oração inicial. Queremos nessa manhã saudar todos os irmãos, todos os ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Uma manhã abençoada. Queremos estar lendo uma palavra para a abertura dessa programação, que ela possa servir de bênção para a nossa vida no dia de hoje. Se encontra em Salmos, de capítulo 32, versículo 1 em diante, que diz assim: Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Amém. A palavra do Senhor. Uma palavra abençoada e poderosa nessa manhã. Já queremos estar orando e colocar nas mãos do Senhor essa programação. Eterno e bondoso Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, mas que o Senhor possa, Senhor, adentrar nos lares com o teu Espírito Santo, Senhor, falar os corações, Pai, daqueles que precisam a palavra, Senhor, talvez de ânimo, de conforto, Pai. Sabemos que um ano tem se passado, Senhor, muitas lutas, mas muitas vitórias, Pai, e que aquele, Senhor, onde as ondas sonoras dessa programação, Senhor, chegar até eles, que o Senhor possa tocar no seu coração, Senhor, o Senhor possa abençoar a vida dos ouvintes. Colocamos tudo diante da Tua presença nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, então. Já queremos estar ouvindo os 2 primeiros hinos da programação.
Glórias a Deus já então por esses belos louvores que temos escutado aí. Eu quero ler já umas participações que têm chegado até nós. A Terezinha Souza ligou e pediu o hino, a Águia e a Igreja, e pede oração. Oferece para todos os ouvintes. O irmão Devanir Carvalho ligou e pediu o hino, O Céu é o Destino. Obrigado aí pela participação de vocês. Que Deus abençoe e que Ele possa falar através da palavra que será ministrada aí no finalzinho do programa aos corações aí, cada um que está conectado aí no seu radinho, pela live. Irmão Devanir aí que está sempre ligadinho, né? Irmã Terezinha Souza também. Nós somos felizes e agradecidos porque são os ouvintes assíduos, né? Que todo sábado, em todas as programações aí, quando a gente escuta, a gente sabe que eles também estão sintonizados. Quero louvar a Deus também pela jovem Emily, que está nos auxiliando aí na técnica de som nesta manhã. Que Deus abençoe. Essa jovem também que é participante com nós ali na Igreja Assembleia de Deus. Que Deus continue abençoando a vida dessa jovem esforçada. Falei que não sei. Vamos ler aqui também a participação pela live. Está conectado o irmão Giniton Rota, que diz: paz do Senhor, irmãos, estamos na audiência. Deus abençoe. Aí, muito obrigado pela participação, irmão Giniton, a irmã Solange. Que Deus abençoe vocês aí, a sua família no lar de vocês. E somos gratos a Deus também, né? Queremos já deixar aí o agradecimento a Deus pela oportunidade também de nós poder estar trabalhando juntos aí, junto com essa juventude o ano que vem, né? Aprove a Deus assim, e nós vamos enfrentar mais esse desafio aí com a graça de Deus. Se Ele está fazendo assim, tem que ser assim, né? A gente tem que arremangar as mangas e trabalhar, porque a obra é do Senhor, Ele que sabe. E vamos aí, então, estar trabalhando com essa juventude no ano que vem também, juntamente com o irmão Gineton. Deus abençoe aí, irmão Gineton. A irmã Júlia também está participando, mas apagou o comentário dela aqui. Tu consegue ler aí para nós, Emily? Paz do Senhor, estamos na escuta do programa. Peço oração por mim e minha família e peço um hino. Amém. A irmã Júlia também, né? Está sempre ligadinha com nós aí nas programações. Que Deus abençoe aí você, o seu papai aí no seu lar. Que Deus fale através da palavra também com vocês, através dos louvores, e que possam se fortalecer na fé. A Mary Teixeira diz: oi, cunhada, estou aqui em Caxias na escuta. Forte abraço para vocês todos da minha família. Amém, Mary. Obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe aí em Caxias. E estamos te esperando aí para agora, o final do ano, né? Vai vir participar, tirar uns dias aqui com nós. Estamos te esperando aí a tua visita aqui na nossa casa. Tu sabe que a nossa casa está sempre com as portas abertas para te receber. Quer mandar um abraço aí para tua irmã, né? Manda um abraço para tua irmã. Quero mandar um abraço para você em Caxias. Que Deus possa guardar você e que na vinda para cá Deus possa colocar seus anjos protegendo, guardando na estrada, né? Que possa servir de relevo espiritual essa programação para você. Escute os louvores, depois tem a palavra, que você possa meditar. E que Jesus possa tocar no teu coração também, né? Fazer um concerto com Ele. Jesus te ama, Ele quer de volta. Mas sabemos que tudo tem seu tempo determinado. Mas que você aí possa entregar a sua vida para Jesus, possa falar com Ele, contar dos seus problemas, das suas dificuldades. E Ele é poderoso para nos confortar, nos consolar. Ficar abençoado aí. Amém, glória a Deus. Emily, tem 2 louvores aí já no gatilho? Pode soltar para nós então. Certo fazendeiro tinha
as companheiras cantavam as gravatas. Assim também a igreja muitas vezes já chorar, olha para o alto céu, ouve os anjos cantar, a tristeza vai embora, começa a glorificar, ela está se preparando, este mundo irá deixar. Não vai descuidar, irmão, você pode aqui ficar, tudo já está preparado, as trombetas irão soar, a porta do céu se abre, Jesus Cristo voltará, é igual a grande águia, a igreja vai voar.
Glória a Deus. Que nós possa, então, ter essa alegria de chegar ao grande dia e nós ir morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui, para anunciar este evangelho maravilhoso, anunciar a Jesus Cristo como Salvador das nossas almas. E muito em breve esse dia vai acontecer. Nós vamos ir morar na cidade dourada, que nós possa ter graça, né? A graça do Senhor possa nos envolver a cada dia, que nós possa vencer este mundo, para que nós possa então realizar esse grande dia, acontecer esse grande dia, e nós possa chegar até o céu para morar com o nosso Senhor eternamente. Glória a Deus, esse dia será maravilhoso para nós. Glórias a Jesus Cristo. Meu coração se alegra em saber, essa é a esperança que nos mantém na caminhada, é a esperança que nos mantém firme na promessa do Senhor, porque nós sabemos que Ele é fiel para cumprir essa promessa que Ele fez, que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, um povo zeloso, um povo de boas obras. Glória a Jesus Cristo. Vamos então estar lendo mais umas participações aqui. Quero já mandar um abraço aí para a irmã Yolanda, lá da Cambaí, que esteve mandando a sua mensagem e oferecendo um louvor aqui para nós. Deus abençoe a irmã Yolanda, irmão João, que estão na escuta aí, seus familiares. Glórias a Deus aí. A gente conheci o Luiz lá, né, e aprendi a ter um carinho enorme pelo povo lá da Cambaí, pelos irmãos, um povo querido, abençoado, que vamos estar então aí o ano que vem, se Deus quiser, né, participando mais lá dos cultos, com a graça do Senhor. E cremos que será um ano de bênção para cada um de nós, né? Vamos conhecer um pouco mais, né? Eu, pelo menos, o Luiz já conhece, mas eu vou conhecer um pouco mais das irmãs, dos irmãos. Estou muito contente, irmãs, por isso, que vamos estar mais próximas aí, né, no ano que vem. Mais uma participação aqui da Cristiane. Ela pede o louvor Filho com Mara Lima e oferece para todos os que estão na escuta. Muito obrigado pela tua participação, Cristiane. Que Deus abençoe você, a tua filha e o teu lar, a tua casa, os teus filhos. Olha, graças a Deus pela vida dela, né? Uma pessoa humilde, de coração bom. E eu me alegro de você estar participando com nós aí. Que Deus fale contigo através dos louvores, através da palavra que será ministrada pelo servo do Senhor. Que Deus abençoe você aí, que você possa sentir a presença do Senhor no teu lar. Glórias a Deus. Também queremos deixar a saudação aí a todos os comércios que estão sintonizados aí com nós. Sabemos que são bastante os comerciantes que sempre estão com os rádios ligadinhos aí na programação da 98.7. Então nós queremos deixar aí a nossa saudação, que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, que Deus continue prosperando os comércios da nossa cidade, porque sempre estamos orando pela nossa cidade e nós temos visto o cuidado do Senhor conosco. Quantos lugares, né, estão sendo devastados por temporais, por pedras, tantas coisas que têm assolado, né, as regiões aí ao redor, mas o Senhor Jesus, Ele tem guardado pela misericórdia dEle, e nós temos que ser gratos por isso. Aqui já teve, né, uns episódios, mas em tudo o Senhor deve ser glorificado, mesmo nos temporais, em todo o tempo, mas glórias a Deus que Ele tem guardado a nossa cidade. Vamos então estar ouvindo mais alguns louvores, Emily?
sabemos que o nosso Deus é grande e nada é impossível para Ele. Queremos já dar os avisos nessa manhã. Amanhã, às 20 horas da noite, tem um culto ali no salão da igreja de caráter natalino. Queremos convidar a comunidade, os irmãos, aqueles que tiverem um tempo, passar lá. Vai ser um culto abençoado e certamente Deus vai abençoar. A partir de agora os cultos todos serão às 20 horas da noite, devido ao verão, devido ao calor, para ficar mais confortável para os irmãos. Todos os cultos durante a semana são às 20 horas. E a partir do ano de 2026, meus irmãos, os cultos de jovens voltarão aqui para o salão da igreja. E o culto na Boa Esperança continuará sexta-feira, às 8 horas da noite, visto que os jovens estão voltando para a sede. Também quero já mandar uma saudação lá para Cambaí, para os irmãos. Muitos estão na escuta, alguns estão trabalhando. Mandar uma saudação para os meus irmãos, minha mãe, que estão lá. Que Deus possa abençoar esse lugar. E que a partir do ano que vem estaremos lá trabalhando com os irmãos. E vai ser uma benção. Queremos contar com todos os irmãos. Era isso. Graças a Deus, então, não esquecendo que hoje ainda tem o culto na subsede, né? Não é no salão ainda. Hoje ainda, então, o culto às 20 horas na subsede, o culto de jovens. Estará ministrando hoje o irmão Adriel, né? Então já vamos convocar aí toda a juventude para o nosso coral, para nós estar cultuando a Deus ainda hoje, que será o último culto, então. É o último? Ou tem? Não? Tem ainda mais um no final de semana aqui? Ou não? Tem? Mais um? Tem, né? Tem, mais um culto ainda, na próxima semana. Daí na outra semana será então na sexta-feira, no bairro. E o culto de jovens, então, no sábado, a partir de 2026. Se assim Deus nos permitir chegar até lá, né? Se Jesus não voltar antes. Seja individual, seja com toda a igreja. Amém. Então vamos estar ouvindo então mais 2 louvores agora. Vou ler aqui antes a participação do Saavedra, que diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos na escuta aqui em Teotônia. Muito obrigado pela tua participação, irmão. Que Deus abençoe você e toda a tua família aí. Toda a cidade de Teotônia. Que Deus abençoe vocês.
Hora da hora. Hora certa. 11h18.
Glórias a Deus por esses maravilhosos louvores. Então nós vamos reforçar aí os anúncios e logo em seguida, né, vamos estar passando também para o missionário para ele estar trazendo a palavra nesta manhã. O culto hoje às 20 horas no salão, na subsede, no culto de jovens, então vai estar ministrando o evangelista Adriel. Então contamos com todos aí que possam estar participando ali conosco e adorar a Deus, juntamente com a juventude. E a partir de 2026, então, irmãos, os cultos dos jovens será transferido para a subsede, será transferido para o salão da igreja. E os cultos na subsede serão na sexta-feira. Então aí já estamos avisando que a partir de 2026, os cultos dos jovens será na sede, no salão da igreja, e os cultos da subsede serão então nas sextas-feiras. Amanhã então nós temos o culto especial de Natal, então todos estão convidados. Vai ter a apresentação das crianças referente a essa data, né? Então todos os irmãos aí estão convidados, convide a sua família e vamos lá adorar a Deus com toda a igreja. E os demais cultos durante a semana também estão iniciando às 20 horas devido ao calor, né? Então, feito uns calor bem feio, né? Então, para melhor comodidade dos irmãos, então o pastor achou por bem mudar novamente os horários. No verão passado já foi assim, então nesse ano será novamente. Então, a partir das 20 horas os cultos, tanto na sede quanto nas congregações. Quero deixar aí também a minha saudação para o irmão Luiz Carlos, né, que não pôde estar presente hoje aí na rádio, e a irmã Márcia, que está viajando, que Deus abençoe a viagem da irmã Márcia. Também a saudação para o nosso pastor, que Deus abençoe, a irmã Fabiana, seus familiares. E somos agradecidos aí por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar na apresentação do programa hoje. Vou passar para o meu esposo para ele deixar a saudação, também estará já passando por irmão Leudo. Essa manhã queremos agradecer a Deus, visto que o nosso irmão Luiz Carlos hoje ele pegou uma empreitada meia brava, né, irmãos? Ele estava lidando na sua casa, me mandou um vídeo, uma foto, mas que Deus possa abençoar o servo do Senhor. Nos encontramos ali quando nós estávamos chegando na rádio. Deus possa abençoar o servo do Senhor. E queremos agradecer a Deus também pela sua oportunidade e dizer a você que está no seu lar, é chegado um final de ano, talvez não foi um ano que você esperava, mas se você chegou até aqui, você é um vencedor, porque quantos daqueles que não puderam chegar até aqui, e nós somos abençoados, porque Deus nos deu a oportunidade de chegar até aqui. Quero dizer também, se não foi desse ano que você conquistou o seu sonho, talvez a gente tem sonhos, muitas vezes nós frustramos, mas sabemos que Deus, quando Ele nos dá mais um dia de vida, Ele nos dá a possibilidade de realizar os nossos sonhos. E que esse ano de 2026 que vai adentrar, que possa ser uma bênção. E que vocês que não são cristãos, que não aceitaram Jesus ainda, possam aceitá-lo como Salvador de suas vidas, e certamente Ele é poderoso para realizar o sonho de cada um. Mas temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Já nessa manhã queremos estar orando pelo missionário que vai estar ministrando a palavra do Senhor, e certamente será um vaso na mão do Senhor nessa manhã. Que os ouvintes possam deixar a palavra entrar nos seus corações e deixar ela fazer morada. Sabemos que o Senhor Jesus Ele quer entrar nos lares dessa cidade e fazer um renovo, fazer uma transformação. Queremos estar orando nessa manhã então. Eterno e bondoso Deus, queremos colocar diante da Tua presença, Senhor, cada louvor, cada ouvinte que está, Senhor. Agora, Senhor, toma nas Tuas mãos o Teu servo, Pai, que o Senhor possa usá-lo com autoridade e graça, Senhor.
sabedoria que vem do céu, Pai. E que os lares, Senhor, que estão vindo, Senhor, onde está chegando essas ondas sonoras, Senhor, possam abrir seu coração, deixar o Senhor entrar nas suas vidas e deixar o Senhor fazer morada, Pai querido, que certamente eu sei, Pai, que quando o Senhor tem a liberdade de entrar nos lares, Senhor, há transformação, há, Senhor, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, nessa manhã, é o que eu te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar aqui o diácono irmão Luiz Manuel, sua esposa, a irmã Andresa, que estão incumbidos dessa obra e nessa manhã de apresentar esse programa abençoado, que tem sido bênção na vida das famílias que estão sendo alcançadas por esse aparelho de som, por essa ferramenta que temos a nosso favor para a divulgação do Evangelho de Cristo. Quero deixar registrado também a minha saudação ao nosso pastor, presidente, pastor Ossi, sua esposa, irmã Fabiana, toda a sua família, esse servo de Deus e essa mulher de Deus que tem sido escolhido pelo Senhor para liderar a amada igreja em São Nicolau. Deixar também aqui a nossa saudação à minha esposa, meu filho que se encontra em casa, estão ali aguardando o momento em que iremos sair da rádio para estarmos juntos novamente. Deixar registrada a nossa saudação a toda a amada igreja de São Nicolau e a você que está escutando essa programação abençoada. Deixar uma saudação especial aos irmãos ali do Cerro dos Amaros, Cerca de Pedra, Vila Jauri, aonde estamos ali atendendo o trabalho do Senhor com alegria, agradecendo a Deus pela vida do companheiro que nos deu em 2025, irmão Alceu, sua esposa Darlene, que foram agraciados por Deus, por estar ali lado a lado com a gente e agraciado pelo fato de estarem felizes com as bênçãos do Senhor, né? Quero aqui deixar um abraço também para os irmãos do Paço Santa Maria. Estaremos lá à noite no último culto de obra missionária. Estaremos lá junto com o irmão evangelista Antônio Maciel e toda a igreja amada ali no Paço Santa Maria. E também queremos deixar um abraço especial para os irmãos ali dos Potreiros. Estivemos ali pela manhã e creio que foi bênção para as nossas vidas. Mas, queridos, aquilo que é nos incumbido nessa manhã, eu quero que vocês, juntamente comigo, possa discorrer a leitura de alguns versículos do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18 a seguir, por se tratar de um momento em que todos nós estamos passando, todos nós estamos celebrando o momento de final de ano, as festas natalinas estão chegando. Muitos que têm a oportunidade de estar junto com sua família, aproveitem, estejam perto, abracem, façam desse momento especial, que é muito bom isso. Queria eu, em meu coração, estar junto com a minha família, mas aprove a Deus nós estarmos aqui nessa incumbência, nessa obra maravilhosa, e nós sabemos que tudo tem um propósito. E por se tratar de um momento natalino, eu quero convidar você a ler Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18, que vai trazer a narrativa do nascimento do Salvador. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo, e não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E protegendo ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que está nela está gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo e os seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pela boca do profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. E despertando José do sonho, fez conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e a não conheceu até que desse à luz a seu filho, primogênito, e pôs o nome Jesus. Queridos irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, todos aqueles que são adeptos ao Evangelho de Cristo, o Evangelho segundo escreveu Mateus traz a narrativa acerca dos relatos de Jesus Cristo, e o enfoque e o propósito do livro do Evangelho de Mateus inicial é provar que Jesus é o Messias, o enviado de Deus e o Salvador a qual os profetas anunciaram no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É provar que Jesus, verdadeiramente, ele é o Rei eterno. O Evangelho de Mateus, esse homem a qual foi conhecido por Jesus na sua fase adulta e posteriormente escreveu esse Evangelho, ele tem um propósito de narrar a história de Jesus Cristo de uma maneira especialmente direcionada para os judeus, para que todos aqueles que tinham rejeitado a Jesus pudessem conhecer a esse Jesus que apareceu nas regiões da terra de Zebulon e Naftali, nas margens da Galileia, pregando um novo ensino, ou então as boas novas de salvação, pregando o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse homem a qual Mateus agora registra no início do seu livro, no início do seu evangelho, é o menino a qual foi profetizado pela boca do profeta Isaías, a qual o Senhor diz no capítulo de número 7 do profeta Isaías, que portanto o Senhor dará um sinal à nação, dará um sinal ao povo, que verdadeiramente viria a luz do mundo sobre aqueles que aguardavam o Messias. E portanto diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Mateus, ele está registrando no Evangelho segundo tem o seu nome acerca de Jesus Cristo, de que o nascimento de Jesus, após ele relatar a genealogia, ele começa a narrar a história no capítulo de número 1, de que um anjo apareceu primeiramente a Maria, e Maria, ela foi agraciada pelo próprio Deus de receber em seu ventre um filho que seria o Salvador de toda a humanidade. Mas Maria, que estava prometida a um homem por nome José, que era justo, ele, sabendo que agora Maria recebeu em seu ventre um menino, para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta Isaías, dizendo que a virgem iria engravidar e colocaria-se o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente, Deus que está sempre atuante. Esse menino que estava no ventre de Maria seria quem o profeta estaria
anunciando acerca do nascimento do verdadeiro Messias. E a Bíblia vai narrar, queridos irmãos, que então José, pensando em seu ser, em sua mente, ele pensou de maneira secretamente sair de perto de Maria, para que ela não pudesse ser escarnecida pelaquela geração presente. Mas a Bíblia vai falar que Deus, sendo conhecedor dos céus e terra, que conhece os nossos pensamentos e esquadrilha os nossos sentimentos, os nossos corações, assim como diz no Salmo de número 139, se não me falha a memória, que antes mesmo de sair alguma palavra dos nossos lábios, o Senhor já conhece por antecipação. Antes mesmo de pensarmos algo, Deus, em seu atributo, sendo o único onipotente, onisciente e onipresente, Ele, em sua onisciência, conhece agora a intenção do coração de José de deixar Maria, e então envia o anjo do Senhor até esse homem em um sonho. E nesse sonho, José, ele recebe a instrução do anjo do Senhor, e verdadeiramente ele recebe da parte de Deus a verdadeira revelação de que aquele menino que estava no ventre de Maria não era um fruto de um acaso, mas o próprio Deus estava enviando agora a quem por boca dos profetas se levantou há cerca de 700 anos antes do nascimento desse menino, profetizou que uma virgem, e essa virgem seria escolhida agora por nome Maria, que era a esposa desse homem José. Ele seria agora o Salvador do mundo, que sairia de dentro do ventre dessa mulher por nome Maria. E não foi concebida por relações naturais, mas verdadeiramente foi gerada pelo próprio Espírito Santo. E quando o próprio anjo ele fala a José e deixa bem claro, porque Deus, ele sempre em seus propósitos, ele não deixa dúvidas em nossa mente, em nosso coração. Deus, quando ele estabelece um propósito para uma nação, para uma família ou para uma pessoa de maneira específica, ele sempre está no controle de tudo e deixa claro para essas pessoas qual é verdadeiramente a sua intenção dentro desse propósito. Apesar de que em alguns momentos, ao decorrer do propósito, do tempo em que estamos percorrendo, novas coisas vão sendo apresentadas ao longo da caminhada para que sirva de preparação para as nossas vidas. Então esse homem por nome José, pai de Jesus, a qual era esposo de Maria, a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que esse anjo ele fala para esse homem por nome José, que do ventre de Maria daria luz a um filho, e o nome se porá Jesus, porque ele salvará a todo o seu povo dos seus pecados. E a palavra Jesus significa o Senhor que salva. Jesus ele veio à terra com uma missão objetiva, para nos salvar, para trazer redenção para aquele povo, para a humanidade que andava agora em trevas e não tinha mais agora a perspectiva de salvação e de relacionamento para com Deus. Mas foi necessário Deus enviar o seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade, e desde o seu nascimento, os evangelhos deixam registrado que desde o seu princípio do nascimento, quando foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre da sua mãe Maria, havia um propósito específico, para que essa criança agora, Jesus em forma de criança, pudesse trazer a confirmação das profecias do Antigo Testamento. Isaías ele vai levantar e profetizar no capítulo de número 9, dizendo: eis agora que um filho nos é dado, e um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e o seu nome será
chamado Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o governo estará sobre as suas mãos, e com o cetro da sua justiça reinará sobre todos. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que esse Jesus agora, que é lembrado por muitos nessa época natalina, e por muitos também esquecido, trocando-se a figura por criaturas feitas pelas mãos de homens, como a imagem de pessoas, de um bom velhinho vestido de vermelho, por muitos símbolos que trazem a cultura do Natal criada pelo homem, mas na verdade nós trazemos a memória de cada um de vocês nesse momento acerca dessa mensagem do nascimento do Filho de Deus, daquele que veio para trazer vida e vida com abundância para todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas verdadeiramente possam receber da parte de Deus essa salvação. E agora Jesus, ele é verdadeiramente concebido pelo Espírito Santo, e no versículo de número 21, Mateus ele vai registrar dizendo: e coloca o nome dele, e o seu nome será conhecido por Jesus, porque ele é o Senhor que salva. Ele veio para salvar o seu povo. Ele é aquele a qual os profetas levantaram-se e profetizaram acerca da sua vinda. Ele é aquele a qual o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e essa luz se chama Jesus, o Salvador da humanidade. Já na sua fase adulta, em uma das suas pregações, Jesus ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Jesus estava reafirmando aquilo que os profetas diziam acerca da sua vinda, que o homem que estava distanciado de Deus por conta dos seus pecados, por conta das suas práticas, precisaria verdadeiramente ter um encontro com Deus. Então foi necessário Deus enviar o seu Filho Jesus sobre a terra, e desde o seu nascimento é anunciado o nome daquele que salva, é anunciado o nome daquele que está conosco, é anunciado o nome daquele que tem todo o poder sobre céu e terra. Esse menino agora, ele não seria apenas mais um menino qualquer, mas seria verdadeiramente agora conhecido como o Salvador, o Filho de Deus. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento, e Jesus ele não veio para anular a antiga aliança, a antiga lei que foi dada pelo próprio Deus a Moisés, mas ele veio cumprir toda a lei que foi dada no Pentateuco. Ele veio para cumprir toda a palavra que foi deixada pelos profetas. Ele veio para cumprir toda a palavra deixada no livro de Salmos. Jesus de Nazaré é aquele a qual as Escrituras já afirmava que viria, e ele veio trazer salvação para a tua alma. E todo aquele que nele crê, de João no seu evangelho, agora se tornaria filho de Deus, porque ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram, os seus o rejeitaram. A nação de Israel não quis aceitar Jesus como Messias, porque Jesus ele não veio montado em cima de um cavalo, ele não veio montado em cima de um alazão muito bonito, ele não veio cheio de glória e de riquezas terrenas, mas como diz a palavra, esse menino ele cresceu, foi instruído. Esse menino com 12 anos se apresentava agora diante dos grandes sábios da época, e já dava ensino e demonstração que ele era o Filho de Deus. Esse menino agora na sua fase adulta, ele é a quem as profecias, ele é a quem os profetas, ele é a quem Moisés falou dizendo: viria um maior do que eu, e a esse escutai. Então Jesus é aquele a qual os construtores rejeitaram a pedra de esquina angular,
terra, mas ele veio cheio de graça, cheio de virtude, dando demonstração não terrena do seu poder e do seu reino, mas veio com poder e com grande glória, com autoridade do céu, dizendo que é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus sobre a terra, é chegado o reino dos céus sobre todos aqueles que creem no seu nome. E esse homem, por nome Mateus, não somente creu, mas se tornou um dos seus discípulos, e teve a autenticidade do Espírito Santo para escrever desde o seu nascimento até a sua ressurreição, que verdadeiramente esse a quem veio cheio de graça e de verdade é a criança prometida pelos profetas. E nesse final de ano, que muitos esquecem do verdadeiro sentido da vida, do verdadeiro momento que nós devemos lembrar de celebração, não é a um dia, não é a figuras natalinas criadas pela tradição humana, mas é celebrar verdadeiramente o nascimento do Salvador, que trouxe liberdade, salvação e conhecimento de quem é Deus para com o homem. E muitos o chamam por Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus, ele sempre está contigo. Jesus, ele está presente na sua vida em todos os momentos. E sabemos, queridos, que Jesus, ele tem um plano de salvação para com a sua vida. A Bíblia diz que esse menino, segundo relatou os outros evangelhos, como Lucas, e também relatou de maneira detalhada Mateus, a Bíblia vai dizer que houve uma grande perseguição para que a vida desse menino, ao nascer, pudesse ser tirada. Mas aprove ao Deus dos céus, o Deus Criador, a qual está assentado em seu trono de glória em toda a existência, a qual nós acreditamos, e segundo a Bíblia diz, em toda a sua eternidade, no esplendor da sua glória, Deus, ele estabeleceu um momento na história dos homens para que o seu Filho amado, ele viesse sobre a terra, cumprir uma obra a qual ele prometeu lá do Éden, que iria vir da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que é o dragão, e também chamado de Belial e Satanás. E o diabo, ele veio para trazer a desconstrução dessa mensagem no coração das pessoas. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, a qual foi estabelecida ao longo dos tempos e épocas, para que Jesus pudesse agora estabelecer um caminho, para estabelecer uma verdadeira ligação do homem para com Deus novamente. E como está escrito no segundo escreveu o evangelista João em uma das suas epístolas, em uma das suas cartas, dizendo que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Esse menino, ele nasceu, esse menino, ele foi envolto numa manjedoura. Esse menino, ele cresceu cheio de graça e de verdade, para que se cumprisse também o que estava escrito em Isaías capítulo de número 11, verso 1, a qual o Espírito do Senhor estaria sobre ele, e posteriormente esse Espírito estaria sobre o próprio Jesus para evangelizar os pobres, para libertar os que estavam cativos, para sarar as feridas daqueles que estavam sendo oprimidos, para trazer dignidade e salvação para um povo que estava em densas trevas. Então, nesse momento natalício, nesse momento em que chegamos no final do ano, e muitos se lembram pela cultura criada, muitos se lembram de outros amuletos, de outros personagens. Eu não poderia nessa manhã de maneira alguma deixar escapar essa oportunidade de te dizer que nesse período, queridos irmãos, nós fazemos menções acerca do nascimento de Cristo, e quero deixar bem claro para cada um de vocês
que verdadeiramente Jesus, ele é o Filho de Deus, que verdadeiramente Jesus, ele é o autor da salvação, que verdadeiramente Jesus é aquele a qual as profecias narradas do Antigo Testamento predizia acerca da sua vinda. Há muitos dizendo que Jesus é apenas mais um profeta. Há muitos dizendo em suas doutrinas ou até mesmo suas tradições que Jesus foi apenas um grande mestre, apenas um grande profeta e que ele não é filho de Deus. Mas as Escrituras nos mostram que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos mostra que desde o princípio da criação ele é. A Bíblia nos diz que desde o Antigo Testamento, ele é aquele a qual as profecias diz. A Bíblia vai falar que posteriormente, na sua vinda, no seu reino eterno, ele continuará sendo eternamente. O próprio Jesus, ele disse que ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e também ele é o fim. E Jesus estava dizendo que as profecias se cumprem nele e que o seu nascimento foi com um propósito, para que a humanidade entendesse que a salvação veio aos homens por intermédio do nascimento desse menino, que posteriormente curaria muitos enfermos, salvaria muitas almas, e muitos iriam rejeitar e levando ele até a ser rejeitado e crucificado e morto por morte de cruz. Mas a morte não conseguiu conter Cristo, o inferno não conseguiu conter Jesus, mas a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou, ele está vivo, ele ressuscitou e está à destra de Deus, e sendo o Filho de Deus, a qual a Bíblia vai falar em João, que ele despiu da sua glória, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Eu quero afirmar biblicamente para todos que me escutam, sem sombra de dúvidas, Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Jesus verdadeiramente é a quem as profecias narraram acerca do Salvador. Jesus, ele é Deus, o Deus conosco, quer queiram aceitar ou não, mas todos precisam saber e se tornar conhecido nessa presente geração, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Aleluia. E as portas do inferno não irá prevalecer contra aqueles que são testemunhas de que Jesus, ele é o Filho de Deus. Aleluia, e Salvador, Jesus, da humanidade. Maravilhoso, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, porque as horas se avançam rapidamente. Mas nesse final de ano, você que escuta esse último programa aqui, que está a cargo do departamento de jovens, que nos dá a honra de trazer essa mensagem para o seu coração que nos escuta. Eu quero te dizer e reafirmar para você, só há salvação em um nome só. Aleluia, meu Senhor. Não há salvação em outro nome a não ser na pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Há um único mediador entre Deus e os homens, e esse nome é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Ele tomou todas as nossas culpas, ele tomou todos os nossos pecados, e a dívida que nós tínhamos para com Deus, com o seu nascimento, com a sua mensagem, com a sua morte e ressurreição, que a sua mensagem ecoa até essa geração presente, continua sendo anunciada, que verdadeiramente, queridos irmãos, a salvação passou a todos os homens, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu encerro a minha participação desejando para vocês um abençoado final de ano, que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa despertar em teu coração um sentimento em conhecer a verdade, em conhecer as Escrituras, em conhecer a Bíblia, e não conhecer doutrinas que parecem que são, mas não são, que têm aparência de que é, mas não é,
mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. E Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia vai encerrar, eu quero encerrar dizendo esse último versículo. A Bíblia vai ser enfática dizendo que o próprio Jesus fala que se conhecereis a verdade te libertará. Há muitos falsos evangelhos e há muitas falsas tradições que estão sendo ensinadas nesse período de final de ano. Mas eu quero te dizer o seguinte: a Igreja Assembleia de Deus, ela tem um compromisso com as Escrituras, com a palavra. E nós reafirmamos dizendo que Jesus, ele é o Filho de Deus e é o Deus conosco que trouxe salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia. E se você quer receber perdão dos seus pecados, quer receber salvação para a tua alma, para que você possa estar na vinda de Cristo, junto com Ele no céu e no seu reino, procure uma igreja que pregue a verdade. De preferência, se você se sentir bem no seu coração, procure uma das nossas congregações, que está espalhado por toda a cidade interior da Assembleia de Deus, que nós teremos a responsabilidade de apresentar esse plano de salvação para ti, para que você possa receber perdão dos seus pecados e a tão grande salvação. Deus abençoe vocês e concluo dizendo que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e não dê ouvido a vozes de pessoas que pregam um evangelho estranho a esse. Todo aquele que anuncia outro evangelho, que não é Cristo como pedra fundamental da salvação, esse evangelho, ele é falso. Mas todo evangelho que verdadeiramente é pregado que Cristo é o autor e consumador da nossa fé e o autor da salvação, esse evangelho deve ser escutado. Aleluia. Muito obrigado, irmã Andresa. Muito obrigado, irmão Luiz, e deixa a conclusão para cada um de vocês. Glória a Deus, graças a Deus por essa maravilhosa palavra que Deus falou aos nossos corações nesta manhã. Eu quero aqui rapidamente pedir perdão aos nossos ouvintes pela live, que teve umas participações que nós não tinha visto, não apareceu aqui no celular. Aí eu abri a live aqui no meu, eu vou estar lendo rapidinho e pedir perdão mais uma vez, tá, irmãos? Foi porque não apareceu aqui no outro telefone que a gente estava assistindo. O irmão João Francisco Ferreira diz: paz do Senhor, estamos escutando aqui nos potreiros, peço um hino para nós escutar. Graças a Deus, aí os nossos irmãos dos potreiros são umas bênçãos na nossa vida, vamos sentir muita falta de vocês aí, irmãos. Obrigado pela participação. Também a irmã Rosenara Ortiz estava na escuta, ela diz: paz do Senhor, estamos na escuta aqui na Granja Ortiz, estamos trabalhando, mas sintonizado na programação, está uma bênção, peço o hino e ofereço para o meu esposo Elias e todos os funcionários que estão trabalhando e para minha filha Emanuele. Obrigada, irmã Rosenara, a gente sabe aí que vocês sempre estão na sintonia, que Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês aí. A irmã Cleci Ramires Godóis diz: paz do Senhor, irmão, estamos na escuta aqui em casa, que Deus abençoe você, irmã Cleci, obrigada pela tua participação. A Margarida dos Santos diz: amém, glória a Deus, irmã Margarida, obrigado pela tua participação. O meu tio Ednelson Aires Ramos também esteve participando com nós, ele disse: eita glória, glória a Deus, tio, Deus abençoe vocês aí, a tia Tereza, um abração para vocês, obrigada pela tua participação. E também o meu pai esteve na escuta aí, obrigado, pai, pela tua sintonia, que Deus abençoe o senhor aí onde o senhor está, que Jesus possa ter falado ao seu coração com essa maravilhosa palavra. Também o meu cunhado, Brasil, está assistindo, a Josi Padilha, irmã Elidiane Batista, também lá do Cambaí. Muito obrigado pela participação de todos vocês aí. Mais uma vez peço perdão por o erro da leitura dos comentários, tá, irmãos? Deus abençoe e até um próximo sábado, se assim Deus nos permitir.